Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente fazer o último ovinho aí, né, da pintura desse nosso desenho, a gente finalizar ele. Eu vou começar com a pintura essa parte de baixo, essa parte mais detalhada do nosso ovinho. Eu vou encher isso aí tudo com areia, não tem nenhum segredo. A gente vai pegar um pincelzinho aí em tamanho 10, 14, encher isso aí tudo com areia. Agora eu vou pegar marrom e preto e vou começar a detalhar. Eu vou fazer detalhes assim bem aleatórios. No risco que eu vou passar para vocês, ele vai estar assim já com vários cantinhos onde você pode estar seguindo, pode estar pintando nos lugares já certinhos. Ou então você nem passa esse risco, né, que tem aí em cima desse plástico e já vai fazendo os detalhes bem aleatórios mesmo. Eu vou pintando o em volta com preto e a parte central disso aí com marrom. Os que ficam mais para a lateral, a gente já pode deixar totalmente preto. Os que ficam mais à frente, a gente vai usando o marrom e o preto. Ou seja, a região que tem mais luminosidade, tá bem? Esse pincel que eu tô usando é um pincel número 2. Ele tem um pelo mais macio, ele é pelo de Marta. E ele tá inteiro, ele não tá cortado, tá do jeitinho que eu comprei. Redondo, tá, gente? Pincelzinho número 2 redondo. Se você não tem um pincelzinho assim, você pode usar um pincel escolar, aquele pelinho mais macio. Você pode usar um pincelzinho chato, o que você tiver em casa. Se ele tiver um pelo mais macio, é melhor, porque a gente vai colocando aí, olha, excessos de tinta, tá vendo? Eu não vou fazer uma pintura assim com pouquinha tinta, não. Eu vou pegando tinta com o meu pincelzinho e vou distribuindo por aí por cima de forma bem aleatória, porque eu quero apenas que lembre um pelo de animal, vamos assim dizer, né? Que tenha detalhes que lembre um pelinho de animal. Aí eu vou sair marcando com o preto, colocando um pouco mais de luminosidade para a área mais central dessas manchas maiores. As menores e as mais laterais você pode deixar com o preto ou pode colocar também um toquezinho de marrom, fica bem a seu critério. No entanto, é bom que fiquem mais escurinhas. Eu vou fazer esse trabalho por cima de toda essa região aí desse ovo. Vamos fazendo aí passo a passo para você ir observando. Vou acelerar um pouquinho, você já viu que não tem muito segredo nisso aí. A gente pintou o ovo inteiro, nessa região aí inteira, com areia. Você pode observar que ainda aparecem os risquinhos, que dá para ir orientando você na hora da pintura. Então, você pode ir seguindo esses risquinhos ou não. Vai ficar bonito do mesmo jeito, até porque não pede que seja uma coisa muito certinha. E sim dessa forma. Cada uma dessas porções de uma forma diferente, umas maiores, umas menores, umas mais alongadas, outras mais arredondadas. Quanto mais irregular, melhor. A nossa preocupação é com o preenchimento, olha, de toda essa região. A gente vai aí fazendo com paciência, vai fazendo devagarzinho. Tô fazendo assim mais rápido porque eu acelerei um pouquinho o vídeo, mas você viu no início que eu ia fazendo bem devagar. Vamos pegando assim sempre uma boa porção de tinta na ponta do pincel e vamos distribuindo aí por cima. Olha só, alguns lugares fica mais riscados, alguns lugares fica parecendo mais umas bolinhas. O bom é que você não saia fazendo formas muito certinhas. Veja que todas elas eu tô colocando assim de modo irregular. Esses espaços onde vai ficar aparecendo só a areia é importante porque depois a gente vai vir fazendo uma sombra para essas laterais, embaixo do lacinho. E é justo essa luminosidade, esse claro que tá aí, por conta desse areia que a gente colocou como base, que vai mostrar pontos de luz e de sombra para o nosso ovinho. Olha só, vou preenchendo tudo isso do mesmo jeito, não tem nenhum segredo. Lembrando que você não precisa tentar fazer exato como eu estou fazendo.
Os risquinhos que tem aí embaixo é mais que uma orientação, uma leve orientação, não tem que ficar igual. Na hora de você fazer esses detalhes, você vai sentir até que é um pouco difícil seguir aqueles risquinhos. Essa região que parece ter uma linha reta aí descendo, eu coloquei, e que de fato tinha um risquinho, né? Um risco mais na vertical, bem marcado. Eu coloquei mais porque serão assim, vai me lembrar, será trabalhado aí em cima uma dobra desse plástico que está cobrindo, né, esse ovo. Então, eu deixei já esse limite aí, essa região onde eu vou me orientar por ela. Vou enchendo, olha, sempre com esses 2 tons. Alguns lugares faça porções maiores, outros lugares menores. O desenho de pelagem, né? Porque lembra uma pelagem de animal. Nesse sentido, não é difícil de fazer, porque você não vai fazer risquinhos, como se tivesse um monte de cabelinhos. Você vai sair apenas fazendo manchinhas. Alguns lugares eu coloco, gente, diretamente com o preto e depois eu venho colocando os detalhes marrom. E eu vou terminar, gente, de encher todo esse ovinho dessa forma. Olha só como ficou. Vou deixar isso aí secando. Se você quiser, você até para a pintura agora aí, porque tem muita tinta, muito excesso de tinta bem úmido. Você pode borrar aí, né? Pode bater com a mão sem querer e borrar. Então, se você quiser deixar para continuar depois sua pintura, tudo bem. Eu vou aqui com cuidado, continuando a minha, vou pintar esse lacinho. Esses lacinhos, a gente já pintou um marrom e eu vou pintar esse também marrom. O primeiro, ele ficou mais escuro, esse daí eu vou fazer ele levemente mais clarinho. Vou encher essa primeira porção, toda com o marrom mesmo, que a gente já estava usando aí nessa parte de baixo do ovo. E a gente vai começar a detalhar, né, trazer um pouco de sombra e de luz para cima dessa fita. Lembrando que eu tô colocando marrom, mas você pode estar colocando a sua fitinha, pintando ela na cor que você gostar, né? Pode colocar branco, ouro, rosa, a cor que você gostar para uma fita que você achar que vai ficar bom. Aí eu já tô levando um pouquinho de preto. Eu vou usar o preto mesmo para fazer as sombras, tá bem? É uma sujeirinha de quina de pincel. Cuidado com o preto. A ideia não é deixar essa fita tão escura quanto a outra. Então, a gente vai levar, sim, as sombras, vou levar com o preto mesmo, mas eu vou levar numa quantidade bem pequenininha, quase nada, tá bem? Essa região aí embaixo também vou distribuindo essa porçãozinha de preto. Vamos puxando, vamos emendando bem. Veja que o marrom, ele tá aparecendo assim, bastante, mesmo bem marcado. E a gente vai precisar que ele apareça bem. Agora, nessa parte aí, olha, embaixo desse laço, a gente vai colocar uma quantidade mais expressiva do preto. Precisa ficar mais escuro, que é uma região de profundidade, bastante profundidade. Na parte de baixo, eu tô trazendo um pouquinho de branco. Você pode trazer areia, pode trazer branco, pode trazer palha, uma cor que tenha bastante branco nela. Um tom clarinho, marfim também fica bom para colocar aí. Olha só onde eu tô distribuindo esse branco. Veja que tá tudo muito separado, né? Nessa curvinha aí em cima onde eu tô trabalhando. O que a gente precisa fazer? Nas emendas, nessas separações, a gente vai unindo elas sem puxar demais um tom sobre o outro, mas trabalhando só a parte de separação deles. A gente vai passando o pincel em cima na parte de separação para que a gente vá unindo sem deixar ou sem fazer emendas longas. Se a gente fizer emendas longas, aí a gente perde o sentido. Olha só, tô trabalhando o encontro de um tom e outro. Coloquei um pouquinho mais de preto, é um trabalho bem delicado. Eu sugiro, eu tô aí com um pincelzinho número 4. Se tiver difícil, pega um pincelzinho número 2, até o 0 chato é bom para fazer isso aí, viu? Nesses cantinhos assim mais delicados.
Tô escurecendo mais essa região aí em cima. Na parte de baixo, né, tem muito preto e marrom, mas não se preocupe, seu ovinho não vai se emendar. Para essa região aí eu trouxe um toque de luminosidade, coisa bem suave. Escureci um pouquinho também essa região mais abaixo. Vou trazer mais luz para essa parte mais aberta. Observe que o nosso lacinho dessa vez, ele tá mais para marrom do que ficou o outro, que o outro ficou mais para um terra queimada. Agora, vamos pintar esse outro pedacinho, todo de marrom. Vamos passar um pouquinho de preto para essa parte lá atrás. Emendando bem, sempre emendando bem. A gente não precisa fazer uma pintura manchada e nem riscada para essas fitinhas. Continuo com o mesmo pincelzinho, número 4. O número 6 também é um tamanho bom para estar trabalhando essas fitas. Observe como eu já vou puxando essa sombra. Já vou deixando um ponto de luz, tá vendo? Emenda curta para essa região de sombra, separação de sombra e de luz. Essas emendas de fitas, elas são sempre curtinhas. Se a gente puxa demais o espaço de sombra e de luz, aí a gente vai fazer um trabalho muito emendado, vai ficar muito distante daquelas, quase que um brilho, um aveludado que parece ter em cima dessas fitas. A parte de baixo bem escura, a parte de cima o marrom aparecendo bem. Veja que eu tô avançando um pouco com esse preto, mas a gente ainda vai trazer a luz para essa região, né? Olha só. Essa luminosidade, ao contrário do outro lado, ela encostou no lacinho aí em cima, né? Nesse pedacinho de laçada que tem aí em cima, ela encostou mesmo. Você não vai encher tudo isso. Olhe como eu tô fazendo, que é um desenho de V aí em cima, tá vendo? Basicamente um V, um Y, algo assim. Não importa se ele ficar muito marcado de início, depois você vai fazendo aquela emenda curtinha entre sombra e luz, passando o pincel bem curtinho, sem puxar demais um sobre o outro. Já vai aparecendo aí uma luminosidade, também com um certo amassadinho indo para debaixo do laço, até porque ele se prende nesse nó, ele tem que ter esses amassados nessa fita. A pintura dessas fitas é uma pintura muito delicada. Não é porque é muito difícil, não é porque leva muita tinta, mas é porque as emendas das tintas, elas são muito precisas e curtinhas. A quantidade de tinta que você leva é muito importante. Se você levar muita tinta, vai tumultuar aí um excesso de tinta, você vai acabar deixando escuro demais ou claro demais, você não vai conseguir fazer um trabalho direitinho. Você precisa de pouquinha, olha só a sombra que eu tô colocando aí, um toquezinho de preto. Essa região onde a fita se amassa, né, para que vai para debaixo, para dentro desse lacinho, dessa laçada que tem aí, a quantidade de preto é maior. Mas as emendas também são curtas e mais precisas. Se a gente puxa igual para todos os lados, a gente perde o sentido desse amassado dessa fita. Então, não é que seja difícil a pintura desses lacinhos, mas é porque a gente tem que observar direitinho onde colocar e levar sempre de pouquinho em pouquinho. Se ficou muito claro, leve um pouco mais, mas não leve muita tinta por vez. Quando eu escureço um pouquinho essa região aí central, eu causo uma certa depressão aí em cima. Eu rebaixo um pouquinho o espaço que eu tô escurecendo, que eu tô levando esse preto. Ou seja, a gente vai ganhando um detalhe diferenciado aí em cima dessa pecinha, desse pedacinho de fita, que poderia ficar bem reto, bem saliente, ou ter essa depressãozinha aí no centro. Essa região mais centralizada. Aí eu já tô vindo com um pouco de luminosidade. Pouca coisa.
Essa parte aí de cima também vou trazer um pouco de luz. Mesmo que você coloque assim, veja que eu levei uma porção maior, mas porque eu vou distribuí-la por essa parte aí. Quando a gente vai levando luminosidade para essa região aí de cima, a gente deixa mais profundo essa sombra que colocamos com preto, que estava um tanto sem sentido, não é? Aí em cima da nossa fitinha. Essa região aí de baixo também vou trazer uma luminosidade. De início eu vou manchando e depois eu venho arrumando isso aí, emendando direitinho, porque já tem acabado o excesso de tinta do meu pincel, ou seja, o pouquinho de tinta que eu levei já tem acabado. Então eu vou trabalhando essa emenda que eu sempre digo que é curtinha, uma emenda bem curtinha. Nessa região mostra um pedacinho da parte de dentro da fita. E esse pedacinho, esse contorninho que mostra, eu vou colocar com o preto, eu vou deixar bem escurinho mesmo. Depois a gente faz um contorninho na parte de baixo com o marrom. Mas daí a gente já usa o pincel 0 para fazer isso. Aí eu tô aprofundando mais as dobrinhas que tem, indo para dentro dessa laçada, desse laço aí, né, do nó do laço. Observe que com esses toquezinhos de branco, esses toquezinhos de preto, a gente já vai ganhando um aveludado em cima dessa fita, a gente vai ganhando pontos de sombra, de luz, lugares que parecem mais baixinhos, lugares que parecem que tá mais acima. E é um trabalho bem delicado mesmo e com bastante observação. Não é algo de você, vamos dizer assim, de eu conseguir passar em um risco para você, mas é algo de você ver como foi feito e tentar ir copiando e colocando as luzes onde estão as luzes e as sombras onde você está vendo que está mais escurinho, ou seja, onde estão as sombras. Essa parte aí eu vou deixar uma boa luminosidade. E vamos então agora pintar esse último pedacinho de fita, né? Com exceção sem falar nesse nozinho que tem aí no meio. Enchi tudo de marrom, dessa vez eu já fui para luminosidade, ou seja, não tem uma regra, eu começo pela sombra ou começo pela luz. Não, tanto faz, eu às vezes começo por luz, às vezes começo por sombra, importante é não perder os locais de colocá-los. Aí eu tô colocando luminosidade, fazendo um detalhezinho em cima desse laço, dessa fita. Vou levando essas porçõezinhas aí, não é, de tinta, e vou espalhando, sempre espalhando bem. Vamos puxando bem essa tinta aí em cima. Alguns lugares você pode deixar com uma quantidade maior de luz, outros lugares você pode deixar menos luminosidade. Mas não deixe excesso, não cabe brilho para essas fitinhas mais aveludadas. Olha só o quanto eu tô espalhando isso aí, mas deixei bem marcadinho. Não vai ficar assim, calma, a gente ainda vai trabalhar um pouco mais. Mas eu já deixei os pontos bem marcados. Essa parte aí de baixo, eu já vou emendando ela. Vou deixando uma sombra, não tem essa curvatura aí um tanto arredondada, né, que eu fiz com o branco. Pronto, eu vou deixando uma curva de sombra do lado dela. Essa parte aí de baixo eu também vou levar a luminosidade. Veja que tá mostrando a dobrinha desse laço, nessa fita. Tá mostrando a parte de dentro dela. Essa região aí de cima eu vou escurecer, vou trazer sombra. Vamos passar o preto. Observe que a colocação primeiro da sombra ou da luz, ela não interfere muito. Os lugares que você colocou a sombra, você vai, no lugar mais claro, colocar a luz. No lugar que tiver, no caso, como essa agora que eu fiz, lugar que eu acrescentei mais luminosidade, nos lugares contrários, eu já sei que vai receber a sombra. Vai ficar mais escurinho, mais marcado. Essa parte aí de dentro mesmo, ela vai ter uma sombra bem forte, bem expressiva.
Essa parte aí, olha, ela precisa ter uma sombra bem forte, uma quantidade de preto mais expressiva. A parte de cima bem escura, a parte de baixo vai se esfumaçando. Aquela emenda curtinha que eu sempre falo. É por isso, gente, que a gente precisa fazer esse trabalho com um pincel bem pequenininho. Pincel número 2, pincel número 4. Veja que as emendas, às vezes, eu vou fazendo com batidinhas, para que não cresça demais e que se emende o tom que tá embaixo com o de cima, que eu tô colocando, né? Para que a gente não cresça preto para cima de marrom, de branco, não precisa. Se a gente crescer demais essas tintas, vai ficar difícil. Essa região aí dentro precisa ficar bem escura, é a parte de baixo da fita. Olha só, vamos levando de pouquinho em pouquinho de preto. Se ficar demais, limpa o pincel e vai tirando o excesso. Tinta demais não ajuda a gente nesse trabalho, atrapalha, por sinal atrapalha um pouco. Aí eu vou passar um toquezinho mais de marrom. Vamos levando um pouquinho para fazer uma separação boa entre o que já está pintado aí por trás e essa fitinha. Esse cantinho aí, ela tem uma luminosidade. E eu vou marcar bem ela. Veja que essa luminosidade, ela vem de cima e se segue até a fita que pintamos na parte de baixo, um pedacinho de fita. Aí eu vou colocar o marrom, vou tirar um pouco. Essa luminosidade, ela não precisa chegar até o final muito forte. Veja que tá bem separado, bem marcadinho. É um jogo de paciência, observação, bastante cuidado. Aí tem uns toques de preto que basicamente se emenda, levemente se separam e que faz mostrar esses amassados dessa fita que está indo para dentro desse nó, desse laço. Essa é a última parte, né, da pintura, do pedido aí de nossa colega, a Sil. E eu espero, gente, que tenha dado para entender direitinho. Eu fiz, dividi em vários vídeos, parte a parte, cada pedacinho dessa pintura, saí mostrando toda a pintura direitinho, bem devagar, para que fique mais fácil de ser reproduzido. É um trabalho assim, como eu já disse, de um grau de dificuldade um pouquinho mais elevado, é muito detalhado. E é, sobretudo, um trabalho de observação. Isso talvez dificulte um pouquinho mais, né? Vamos encher de marrom essa parte aí central também. Esse nozinho. Agora, a gente precisa fazer ele aparecer com suas sombras, suas luzes e, sobretudo, separar, né? Conseguir uma separação para os dois lados desse laço. Tudo cheio de marrom, vamos começar a colocar o preto. A parte de baixo ficará mais escura, ficará mais expressiva. E também vai marcando já os amassados para esse nó, para essa fita. Você não precisa levar todos os risquinhos, como eu fiz com esse até em cima, mas precisa ter uns risquinhos aí que lembre que essa fita tá toda amassadinha nessa região. Se na hora que você começar a colocar as sombras, parecer que as coisas estão se emendando, não se preocupe. Lembre que ainda temos as luzes que vai nos ajudar. Aí a gente já tá percebendo que tem os amassadinhos nessa fitinha. Agora, na parte de cima, a gente vai começar a puxar os toquezinhos de luminosidade. Esse pincelzinho meu aí é um pincelzinho número 2, chato. Bem cortadinho, bem lixado, aquele pincelzinho que já tá bem velhinho. Aí, ele tá me ajudando bem a fazer esse trabalho aí que eu preciso de pouquíssima tinta e de mais precisão. Um pincel número 0, ele acabaria levando uma quantidade de tinta maior, um excesso maior.
Ele serve bem, olha, nessa hora aí, pra gente fazer uns contorninhos, mostrar melhor as separações que a gente precisa. Aí faço alguns contornos, não preciso contornar essa região inteira. Vamos suavizando algumas partes e escurecendo um pouquinho outras. E o amassadozinho desses nós aí no centro do nosso laço varia, cada um apresenta de uma forma diferente. Você pode deixar até uma fita bem lisa aí em cima, ou pode deixar ela bem amassadinha, tanto faz. Tô colocando também um contorninho nessas partes que estão por baixo do nó. E são apenas retoques finais agora para esse nosso lacinho, mas veja que ele é bem trabalhoso. Esses lacinhos que ficam assim bem de frente, mostrando ele preso dentro dessa parte desse nozinho, eles acabam sendo um pouquinho mais trabalhosos, né? É só os contorninhos com preto para essa região aí de baixo. Veja que tá finalizado, agora a gente tá olhando um todo e vendo onde precisaria de um pouquinho mais de profundidade, de um pouquinho mais de detalhes. Esse pontinho aí tem uma luminosidade bem marcada, luminosidade geral de cima até embaixo, mas não excessos, tá bom? Agora vamos pintar o plástico que é transparente e que fica nessa região aí de cima. E para isso, eu vou começar pegando o branco e um pouquinho de água. Eu vou deixando essa tinta bem umedecida, porque eu quero primeiro fazer aqui uma sombra que eu vou colocando aí com o branco, né? Mas marcar o meu tecido. Olha só, vou puxando esse branco bem umedecido, mas bem umedecido mesmo, tá? Lembrando, como a gente já tem uma boa camada de tinta aí por baixo, não costuma manchar muito. Se você colocar muita água, claro que vai acabar manchando. Mas se você deixar assim, levar bem pouquinha tinta no pincel, ou seja, essa tinta umedecida no pincel, e ir puxando ela, como eu estou fazendo aí, colocando e puxando bem ela não vai manchar. Ela vai ficar exato no lugar onde você colocar. Quando o tecido, ele não tem nenhuma tinta, assim como tá o meu aí na parte de baixo, ele não foi pintado ainda, geralmente, quando a gente pega a tinta assim mais umedecida, coloca, ele espalha. Mas quando já tá pintado, ele segura mais, ele não espalha, ele fica mais pro lugar onde a gente colocou, tá? Mas para todo caso, na hora de fazer esse plástico, você leva essa tinta só uma sujeirinha no pincel. Vá pegando várias vezes, mas vá levando só sujeirinha no pincel, tá bem? Não leve uma quantidade grande. Olha só, os risquinhos que eu tenho aí, eu vou passando por cima deles, né? Vou obedecendo, vou seguindo eles direitinho e vou puxando esse branquinho bem umedecido, aí para baixo, sempre em uma única direção. Observe que eu não tô levando para horizontal, para vertical, nem fazendo movimentos circulares. Eu tô colocando e puxando ele no sentido vertical, sempre puxando ele para baixo, para cima que seja, mas sempre no mesmo sentido. No em volta desse plásticozinho, alguns cantinhos tem um contorno do branco bem marcado. Não é o que eu preciso colocar agora, embora tenha ficado assim bem marcadinho aí, não é? Mas não é o meu objetivo nesse momento. Meu objetivo nesse momento é encontrar essas partes, deixá-las marcadinhas. A parte de baixo do nosso ovo, aquela que a gente pintou como um pelo de animal, não é? Lembrando, um pelo de animal, não tá pronto ainda. A gente ainda não colocou o desenho desse plástico cobrindo aquilo ali. Quando tiver tudo bem sequinho, totalmente sequinho, aí a gente volta lá para colocar o branco, colocar a cobertura, ou seja, desenhar esse plástico que tá amarrado aí passando para a parte de cima, colocar na parte de baixo também, né? Olha só.
Aí, já tá aparecendo essa primeira parte de cima. Vou começar pela parte de cima, vou seguindo os risquinhos até chegar no nosso laço. Observe que eu vou fazendo, tinha alguns risquinhos mais marcados, e esses risquinhos, na hora de você passar, eu sugiro que você passe com o carbono bem forte. Se não ficar bem marcado, acenda eles com grafite, porque você vai precisar encontrá-los depois que você fizer um fundo para o seu desenho. E você precisa fazer um fundo. Veja que o fundo que eu fiz para o meu desenho, eu coloquei até o desenho das flores, dos cabinhos, de tudo, dos botõezinhos, das folhas. Deixei ele completo, como se eu não fosse pintar mais nada aí em cima. Porque esse plástico, ele é transparente, ele vai deixar aparecer o que tá lá atrás, o desenho desse papel de parede que eu resolvi colocar, mas que você pode não estar colocando papel de parede, pode estar fazendo só o fundo mesmo, normal, ou com qualquer ideia que você goste, que você queira, como se fosse tijolos, como se fosse ou usar um stencil, enfim, vai da sua criatividade. Mas para todo caso, se você for pintar esse plástico transparente, faça o fundo completo aí atrás. Depois você vai pintar esse plástico aí em cima, entendeu? E você precisa que esteja aparecendo aí do seu risco. Se ao acaso você fez e sumiu totalmente seu risco, você não sabe mais o que fazer, não sabe como encontrá-lo, não se preocupe. Pegue o seu risco, coloque em cima do tecido novamente. Tente colocar ele bem certinho em cima do laço, enfim. Coloque o carbono embaixo e passe essa região de cima outra vez. Você colocando ele direitinho, vai conseguir deixar o laço montado direitinho, o ovo montado no seu espaço certo e passar o risco outra vez. Para o último caso. No caso de ficar aparecendo aí o seu risco, pega um grafite e acende ele, tá? Antes de começar a fazer esse trabalho, caso ele tenha ficado mais apagadinho. E, sobretudo, essa parte que a gente tá indo agora para baixo, acenda ele. Pega o grafite e passe em cima do risquinho, porque quando você começar a colocar o branco nessa região aí, que vai levar uma quantidade maior de branco, vai sumir, você pode se sentir perdida, tá? Então, para todo caso, a gente vai acendendo o grafite. Essa região de cima, essa primeira parte que a gente fez é mais tranquila. Veja que a quantidade de branco que levou foi pouca. A gente ainda vai voltar lá para colocar um pouquinho mais, mas ele já tá assim aparecendo direitinho, a gente não vai mais se perder. Já essa parte de baixo, quanto mais vai pro laço, mais branco vai levar, vai apagando os risquinhos que aí tinha. Então, sugiro que pegue o seu grafite e acenda pelo menos essa parte de baixo, ok? Bom, vamos seguindo aí, olha, só vou seguindo os riscos, colocando branco umedecido e puxando esse branco no sentido vertical. É claro que esses cantinhos assim, olha, eu vou entortando um pouquinho, mas de certa forma eu vou puxando sempre de cima para baixo. Quando a gente encostar no laço, a gente vai puxar de baixo para cima, mas sempre num sentido que lembre o vertical, ok? Nada de mistério, pincelzinho aí eu tô com o número 6, só um pouco de água nesse branco, vamos puxando bem, levando uma porção pequena por vez. Os lugares onde tem esses risquinhos, ó, no meio do plástico, significa que é uma dobra mais marcada, então eu coloco uma quantidade maior de branco e puxo deixando bem marcadinho como eu tô fazendo aí agora. Vou achando toda essa parte de cima do risco. Por enquanto, veja que eu tô trabalhando de cima para baixo, fazendo todo esse corte desse plástico, a parte de cima. Olha só, acompanhando cada um desses risquinhos que tem aí, colocando esse branco, sempre puxando ele para não deixar um excesso solto aí em cima e depois ele querer espalhar para todo lado.
Ele não é um trabalho difícil, tá? A gente só precisa ter esses risquinhos aparecendo bem para a gente sair seguindo eles. Umedecer essa tinta, você pode estar fazendo ela com a tinta seca, ou fazendo essa pintura, né? Com a tinta seca, do jeitinho que vem no pote, vamos assim dizer. Seca porque você não precisa umedecer. Só que eu acho mais fácil fazer dessa forma, porque a quantidade de branco que você vai colocando, vai deixando como essa região aí em cima. Você tá vendo que tá mais transparente? Se a gente colocar o branco puro, ele vai ficar mais forte, ele vai ficar mais marcado, ele vai deixar uma transparência menor, vamos assim dizer, ele vai deixar mais pintado do que transparente. Pintar com a tinta mais umedecida, que você não precisa estar colocando água, você pode estar colocando aí um diluente que você tem aí em sua casa, viu? Algum diluente que você tem, que você costume usar. Então, pintar com a tinta mais umedecida, seja por água ou por diluente, apropriado para tinta de tecido, vai te dar mais leveza na sua pintura, vai deixar com a aparência mais transparente mesmo, o que o plástico tem, né? A gente olhando ele assim, dá para enxergar ainda um pouco do que tá lá atrás. Aí, olha, eu já tô colocando uma quantidade maior, colocando uma camada mais marcadinha, e quando eu vou colocando essa camada mais marcada, eu vou levando o branco puro, ou se levar água, mas quase nada de água, tá bem? Porque é uma parte que eu preciso que ele fique mais forte, mais marcado, menos transparência, então dá para colocar o branco puro. Olha só esse cantinho aí que tem um desenho mais forte. Você pode estar olhando dizendo, nossa, mas isso não vai dar em nada, né? Não vai, tá tudo se emendando. É diferente, mas calma, a gente ainda vai trabalhar bastante isso aí, até a gente trazer a ideia do plástico, tá? Das curvaturas, do lugar onde ele tem um excesso maior, que seria próximo ao laço, do lugar onde ele está mais livre, que deixa passar uma transparência maior, que é nessa região de cima. Esse é um trabalho que a gente precisa ir fazendo ele lentamente, para que ele vá secando um pouco, nos permitir fazer ou trazer novas camadas, para a gente ir complementando até chegar no ponto que a gente goste realmente. Aí embaixo, né, tá saindo de dentro desse laço, aí a gente pode pensar assim, nossa, mas aí é um lugar de sombra. Eu vou colocar até um pouco de cinza aí como um sombra mesmo, tá? Mas quando a gente une, pega um plástico transparente, que a gente une bem ele traz mais um ar de branco, do que de uma sombra mais expressiva, mais escura. Embora eu vá escurecer ainda um pouquinho aí, mas calma, vamos primeiro distribuir o branco mesmo. Os risquinhos que você vai puxando para cima, você pode ir deixando eles assim, alguns bem certinhos, né? Vamos dizer que bem uma linha reta. Mas outros você pode ir entortando, porque geralmente esses plásticos, eles não ficam assim, ele não dá marcas todas numa linha retinha, numa linha muito certinha. Mas a gente lá no final, a gente ainda vai trabalhar um pouco esses declínios dessas linhas, essas curvaturas para essas linhas. Embora, olha, que eu já tenha marcado aí, né, alguns pontinhos mais irregular. Você viu como tá branco, não é? Próximo a esse laço. Tudo bem, não se preocupe. Pode ir deixando assim mesmo. Aí, olha, vou marcando os pontos mais fortes, dobras de plástico. E eu vou deixar isso aí secando. Eu vou trabalhar a parte de baixo. Lembrando, eu deixei tudo isso secar. Totalmente, viu? Eu não parei a parte de cima e fui trabalhar a parte de baixo. Eu não pintei esse ovinho de uma só vez. Eu esperei ele secar totalmente para vir colocando sombra. Olha só, tá totalmente seco. Então, eu peguei um pouco de marrom, umedeci ele. Sabe aquele trabalho de cima que eu fiz com branco, molhando a tinta? Estou fazendo o mesmo aí na parte de baixo,
molhando minha tinta literalmente, né, colocando água nela, lembrando que você pode estar colocando o diluente que você tem aí, e vou fazendo as sombras. A gente encheu isso aí com areia, saiu colocando essas manchas com preto e com marrom. Agora eu vou voltar fazendo sombras. Eu preciso ter umas partes com sombra. A região que se encontra embaixo desse laço, ela tem uma sombra. As regiões laterais também precisam ter sombra para a gente ter aquela ideia de esfericidade. Não vai ficar tudo clarinho como o centro, a região onde levou mais luminosidade. Vamos então colocar um pouco desse marrom aí em volta. Veja que esse marrom umedecido, ele fica bem suave, né? Ele vai dando uma sombra, vai deixando o areia que a gente colocou aí um toque mais escurinho, mas não vai deixando uma pintura marrom, tudo marrom, não cobre isso aí. Ele vai simplesmente escurecendo levemente as laterais. Vai manchar o que já está aí pintado? Claro que não. A gente está colocando pequenas porções umedecidas. Ele vai se limitar à parte onde realmente a gente está pintando. Se você pegar um pincel grande, com muita água, com muito marrom, colocar aí, é claro que ele vai estender, né? Ele vai umedecer o tecido em volta e essa tinta vai se espalhar para o em volta. Mas se você sair trabalhando com pouquinha tinta, ele vai ficar exatamente no lugar onde você está colocando. E quando eu falo de pouquinha tinta, eu falo de você levar pouca coisa no seu pincel, seja seco ou seja úmido. Sempre pouco material no seu pincel. Vou pegar um pouquinho mais de marrom, que eu quero escurecer mais a lateral. Olha só, escurecer embaixo desse lacinho. Eu preciso ter uma sombra uma sombra o suficiente, que me dê uma ideia de esfericidade para o meu ovinho e que me dê ideia de sombra para debaixo dessas fitas, para o encontro desse ovo com essa fita. Olha só, eu não tô colocando marrom demais que vá desaparecer com esse areia, mas eu tô colocando uma quantidade que deixe uma areia em um tom escuro. Esse é o primeiro trabalho que a gente vai fazer, né, sobre esse ovo aí depois de seco, porque a gente ainda precisa lembrar que ele tem uma cobertura, está coberto pelo branco, por um plástico incolor. A gente pegou um plástico, colou, envolveu esse ovo, prendeu ele com esse laço, vamos assim dizer, e a gente precisa mostrar que esse plástico tá aí por cima também. Ele não tá só depois do laço, ele tá antes do laço também. Então, o que é que eu tô fazendo? Mais uma vez, umedecendo o branco e puxando ele de cima para baixo, puxando ele em riscos verticais. Alguns lugares, lembra aqueles riscos que tinha em cima do ovo, que até eu deixei, ó, essa separaçãozinha aí, até na hora de colocar as manchas eu saí deixando, são os lugares onde tem riscos mais marcados, ou seja, dobra desse plástico que está indo lá para cima. Veja como eu tô distribuindo, dessa vez eu não deixei secar. Eu passei o meu marrom umedecido e agora já vim direto colocando o meu branco umedecido. Vou puxando ele. Se você precisar de algum cantinho onde fique um branco mais forte, pode pegar o branco puro. Como, por exemplo, nessas dobras aí, você pode levar até o branco puro. Mas nos lugares onde o branco fica mais suave, leve ele umedecido. Veja que eu já abandonei o branco umedecido e agora eu tô com o branco puro, trazendo para alguns cantinhos. Principalmente essas regiões assim mais marcadas da dobra do plástico e que a gente pode deixar até um excessozinho como brilho nessa hora. Você viu que para a fita a gente não usou brilho, mas para cima do plástico a gente pode deixar uns excessos, viu? Uns excessos de brilho mesmo. Pode colocar o branco, deixar ele parecendo bem e até um excesso sem misturas.
Isso que eu tô fazendo aí são as dobras do meu plástico em cima desse ovo, que tem uma cobertura nele, uma cobertura de um papel que lembra a pele de um animal, não é? A gente não vai puxar branco aí em cima até sumir com esse detalhe é importantíssimo que ele apareça, mas a gente vai puxar esse branco, olha, deixando marcas, bem marcado mesmo, que lembre as dobras desse plástico que está lá, indo lá para cima, que está preso a esse laço, tá bom? E não importa a cor que tem aí embaixo, eu coloquei esse desenho como uma pele de animal, que foi uma foto, uma ideia que a nossa colega mandou, Sil mandou para mim, e eu tentei copiar, né? Mais ou menos tentei copiar. Mas aí, se você pintou essa base aí rosa, se você pintou ela azul, se você pintou ela cor que você tenha pintado, com detalhe ou sem detalhe, esse plástico, ele precisa aparecer dessa forma aí em cima. Em alguns lugares só esbranquiçado, aquele branco umedecido, e em outros lugares o branco assim mais marcado, puro, para mostrar como se fossem as dobras do plástico. Aí eu vou colocando excessos de branco, que é o brilho. Se você quiser reforçar depois disso aí tudo seco, pode reforçar, tá? Essa parte de cima ela ganhou uma quantidade maior de branco, porque é a região que está mais voltada para a luz. A parte de baixo a gente coloca, né? Veja que eu coloquei, mas bem mais suave. Agora nós vamos trabalhar essa região aí em cima. Eu ia colocar o cinza, mas eu preferi colocar o preto, tanto faz, né? O cinza é uma mistura do preto com o branco. Eu vou colocar o preto mesmo, porque já tenho todo esse preto trabalhado aí embaixo, e eu vou colocar ele saindo de debaixo desse laço, junto com o branco, que vai resultar no cinza. Trouxe o preto para a gente não criar mais, não trazer mais uma cor para uma cor desnecessária até para nossa pintura, né? Se a gente pode ganhar o cinza usando o preto e o branco, para não aumentar mais ainda o nosso guia de cores. Agora veja que eu tô puxando o branco, eu coloquei pequena quantidade de preto para essa parte que eu quero sombra. Eu tô puxando esse branco, deixando ele um pouco irregular. Olha só, a gente pode brincar com umas certas curvaturas aí em cima, e são bem importantes que fiquem umas curvinhas um tanto irregular, porque se você pegar um ovo assim, com uma embalagem transparente, você vai perceber que não é tudo certinho, né? Essas dobrinhas, elas não estão todas voltadas para a vertical, todas certinhas, todas retas. Estou entortando um pouquinho elas. E agora a gente vai brincar com o branco puro. A gente vai colocando ele, vai puxando bastante. A gente vai esbranquiçar mais tudo isso aí. Vai deixar bem mais expressivo. Olha só, essa parte aí de fora. Essa região de baixo, lembra que a gente colocou um toquezinho de preto para deixar um pouco mais escurinho? Então, a gente deixa de fato ela mais escurinha. A parte de cima mais clara, mais branco. E a parte de baixo a gente deixa mais escurinho mesmo, aquele toquezinho mais acinzentado. Essa região aí embaixo, a gente vai ficar bem esbranquiçada, bastante branco. Conforme a gente vai subindo, a gente vai diminuindo o branco. Por quê? A parte de baixo tem mais papel amassado, ou aliás, mais plástico, né? Amassado, mais juntinho, então o branco vai ficar mais expressivo. A parte de cima vai ficando cada vez menos plástico. Então, vai ficando mais transparente, deixando aparecer mais aquilo que está por trás, ou seja, o fundo, o papel de parede que eu pintei aí, enfim. Agora, eu vou continuar marcando essa parte, sempre puxando esse branco para baixo. Uma vez que eu tô puxando da parte de cima, eu vou trazendo ele para baixo. Quando a gente tá trabalhando, encostando no lacinho, a gente sai puxando para cima. Sempre um risquinho indo em contra o outro. Veja quanto tá branco isso aí. Já tá pronto? Não.
mas já tá com a ideia aí boa, bem jogadona aí em cima, né? A gente deixa algumas partes assim, mostrando ainda um pouco do escuro que tem no fundo lá atrás. Você não enche, sai totalmente de branco, de forma que vai sumir esse toque um pouco ainda mais escurinho não, tá? Veja que ainda dá para eu ver um escuro lá atrás e ele é importante, porque quando a gente vem, olha, agora com esse trabalho que eu tô fazendo aí em cima, uns excessos, uns riscos mais formados, e nem sempre ele certinho, um risco certinho, né? Veja que eu tô entortando alguns, ele consegue aparecer. E se você encher tudo isso de branco, deixar tudo branco demais, não vai aparecer. Vou colocar mais alguns detalhes aí ainda, mostrando como se tem mais umas dobras de plástico aí em cima, indo na horizontal. Ou seja, você veja que tem vários pedacinhos, né, dando a volta. Quando a gente pega um plástico, a gente embrulha um ovo, ele não fica todo no mesmo tamanho. Fica um pedaço mais alto, outro mais baixo, e a gente pode ainda colocar uns risquinhos aí em cima, dando uma ideia disso. Mas deixa secando um pouquinho isso aí e vamos trabalhar um pouco mais essa região de cima. Vou pegar um pincel menor, porque eu quero fazer um risquinho mais fininho, a borda desse plástico. Esse pincel que eu peguei foi o número 2, chato, bem cortadinho, bem lixado. Troquei novamente, porque ele não deixou, vou experimentando o pincel aí. Eu não quero pegar o número 0. Primeiro porque eu quero fazer esse risquinho, mas esse risquinho eu vou puxar ele em alguns lugares, esfumaçar. Então, não vou pegar o número 0. Vou experimentando o pincel velhinho que eu tenha, que sirva para eu fazer risquinhos mais finos por aí. Para essas quinas, olha, eu vou esbranquiçar bem. Esse risquinho que tá aí atrás, ele precisa continuar aparecendo, tá? Veja que tem um pedacinho do plástico lá de trás que também precisa continuar aparecendo. Esse contorno branco que eu coloquei aí em cima, ele não vai sumir, ele não vai esfumaçar lado a lado. Alguns lugares eu esfumaço ele um pouco, descendo só aí, ó, e alguns lugares eu deixo ele aparecendo bem. E isso eu vou fazer até chegar em cima. Lembrando que quanto mais vier para baixo, para o laço, maior quantidade de branco a gente vai colocar. Quanto mais alto tiver esse plástico, menos branco vamos colocar, tá? Olha só, aí eu coloquei uma boa quantidade de branco, eu tô colocando branco puro dessa vez, eu já não quero mais aquela manchinha em cima do meu tecido. O que eu vou colocar agora, eu quero que fique bem mais marcado, bem mais forte mesmo. Vou fazer aquele contorninho, tinta só de um lado do pincel, e eu vou fazendo aquele contorninho, ó, coloquei embaixo, vai seguindo aí. E aí eu coloco o contorninho e já vou puxando o branco nos lugares que eu quero que ele fique assim mais marcado mesmo. Todas essas laterais pode deixar mais marcado, viu? Veja que eu tô colocando a boa porção de branco, estou esfumaçando elas, mas sempre puxando para baixo. Eu sei que o vídeo tá longo, gente, é só a pintura de um ovinho, não é? Mas esse ovinho, ele tem detalhes demais. Ele não é uma pintura fácil de fazer e eu vou deixar ele assim, mais detalhe que eu puder para que vocês possam, de repente, estar reproduzindo aí em casa, tá bem? Aí, olha, eu vou marcar alguns pontinhos de luz. Alguns excessos de luminosidade. Isso aí que eu tô colocando são excessos de luminosidade mesmo, é brilho mesmo. É branco que eu coloco e não espalho, eu deixo. Vamos continuar subindo o nosso desenho, a nossa pintura. Vou fazer o contorninho aí da parte de cima também. Tô com o branco puro. Vou colocando, vou esfumaçando, mas você observe que nessa parte de cima, eu tô deixando uma transparência maior, até porque aí embaixo ainda vou colocar um pouquinho mais de branco. E o de cima eu já vou deixando pronto, viu? Vou marcar nessa região onde o plástico fica atrás do outro.
A gente tem que lembrar que é transparente, então aparece. Isso que eu tô colocando aí é brilho. Por que que eu tô colocando esses brilhos? Olha, esse plástico, ele tá voltado para cima, tem luz aí em volta, o que implica dizer que vai cair alguma luminosidade mais marcada em cima dele. Então, a gente pode ir distribuindo alguns brilhos, assim, mais fortes mesmo, tá bem? Não tem problema de deixar esses excessos assim. Essa parte em que é a finalização do plástico, o pedacinho dele onde acaba, a gente vai marcando também. Pode deixar mais suave, ou pode deixar assim mais marcado. Aí eu vou distribuir por cima mais uns excessos de brilho, como se tivesse uma luz vindo de uma janela, de alguma coisa bem forte, uma luz bem forte mesmo. Tanto que no ovo rosa a gente vê aquele brilho bem marcado. Em cima desse eu também coloquei um brilho bem marcado, para a parte mais alta. Aí eu vou trazendo o desenho desse plástico que vai indo aí para trás. Lateral sempre bem marcada, lembra? A lateral eu vou sempre levando uma boa porção de branco e deixando. Aí eu vou fazer o contorno com o pincel zero, porque eu quero que fique bem marcado esse contorno. E esse espaço aí é muito pequenininho. A gente passar o pincel chato, ele pode dar uma emendada. Só por essa razão que eu tô usando aí o pincel zero para fazer esse contorno. Mas veja que para todo o meu desenho, eu usei o pincel chato. Ele deixa o trabalho assim mais delicado, mais fininho, um contorno mais fininho, mais delicado. O pincel zero, ele deixa um trabalho com mais excesso. Por essa razão, eu evitei ele um pouco. Mas essas dobrinhas menores aí de baixo, eu vou colocar com ele mesmo. De início, eu vou colocando esse contorno, ainda não tá pronto, essa parte aí que tá vindo pra baixo. Com o pincel chato, aliás, eu tô puxando um pouquinho agora alguns lugares esse branco. Essa região, ela vai ficar assim, mais esbranquiçada mesmo. Tem muita curvatura de plástico, por essa razão que ela precisa ficar mais esbranquiçada. E os lugares mais delicados, mais estreitinhos, eu vou puxando com o pincel zero, para eu não borrar e para eu ganhar uma quantidade maior, um excesso maior de branco, tá? Olha só, vou deixando mais esbranquiçado essa região onde tem essa dobra, parece dois plásticos, um por trás do outro. Aí também eu vou deixar mais esbranquiçado. Sempre puxando para baixo esse branco. Aí eu vou marcar um pouquinho esse plástico que vai aí para trás. E esse lado direito a gente já percebe que ele tá bem mais branco do que o esquerdo, não é isso? Mas também a gente percebe que tem umas curvaturas bem mais expressivas de plástico. Nessa parte aí de baixo, olha, eu vou colocar, já tá mais sequinho, eu vou colocar uns excessozinhos, uns risquinhos, como se fosse a parte de finalização do corte do plástico, tá vendo? Como se tivéssemos uns excessos aí passando uma camada sobre a outra. Aí você vai escolhendo cantinhos onde você pode ir colocando uns excessos, como se fossem camadas e camadas. E você pode acender também um pouco alguns desses risquinhos nessa parte de baixo, para deixar mais luz, olha só, nessas dobras, nesses excessos que tem aí embaixo. Esse acúmulo de plástico amassado. Bom, gente, tá seco o meu, parei um pouquinho, vocês viram que até mudou, não foi a posição, parei um pouquinho, deixei secar e voltei colocando um pouco mais de excesso de branco aí. Eu poderia já ter colocado diretamente, tá? Eu
como eu precisei parar, secou meu desenho, então eu voltei e tô colocando mais branco para essa parte, já pra gente terminar o nosso desenho. O que foi que eu disse? Quanto mais próximo do laço, quantidade maior de branco. Quanto mais distante dele, quantidade menor de branco. A parte de cima, observe que tem menos branco. Essa central tem uma boa quantidade e a de baixo tem muito branco. E assim fica distribuído o branco para essa região de cima da pintura desse nosso plástico. Aí eu vou só melhorando esses contornos laterais. Não passe branco demais para essa parte de cima. Só essas dobras você melhora, deixando ele mais forte, ou deixando elas mais marcadas. E é isso aí, gente. Para a pintura, né, desse nosso desenho, a gente vai finalizando com esse último ovinho. Esses plásticos transparentes, eles requerem um pouco mais de atenção. Esse, ó, é o resultado final da nossa pintura. Espero que seja útil não só para nossa colega Sil, mas para vocês aí que têm interesse em pintar um tipo de ovo assim. Bom, gente, para hoje é isso. Beijos e até um próximo. Tchau!